Professora. E aí, como é que foi a prova? Que professor. Não, professora, que nota foi aquela? Pelo amor de... Ah, da prova anterior? Sim, professora. Pois é, né? Às vezes, deixa eu olhar bem aqui uma coisa que eu acho que eles estão aqui, ó, comigo ainda. As provas Professor, E de sexta-feira professor, passada recebeu. ainda não. professor, Oi, meu bem. tava ouvindo aqui a música da Dani, que ela ama essa música, rapaz. Dani, às vezes é só falta de atenção. Quanto foi que tu tirou, Dani? Eu tirei Foi 9,3, tem que não. respeitar o pai. Tem que respeitar o pai. Às vezes é só falta de atenção. De Eu verdade, assim, tirei... você faz a leitura correta e na hora de responder eu não Sabe, entendi o que foi aqui, né? sa- Mas sabe, sabe quanto é que eu tirei? 9,3. Professora, você acredita que Cadê a essa tia Anga pra prova, me dar bem essa ela? prova que a gente fez, não foi segunda-feira passada, foi a primeira prova? sexta-feira. Eu tinha achado ela boa. Mas essa da sexta-feira passada, eu não achei ela boa, não imagino. Você lascou. Vamos ver, né? Eu acho, assim, se já tiver na plataforma, assim que eu tiver um tempinho, eu vou começar a baixar ela aqui no meu computador para Ô, poder fazer a internet impressão boa. e a correção. A Linara precisa me mandar dela porque ela não consegue acessar e aí ela vai me mandar por e-mail. Mas eu já vou começar a agilizar a impressão dessas provas para poder não ficar muito aperreada, né? Porque na semana passada a gente tinha que corrigir as provas, tinha que elaborar a prova do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio. Então fica muita coisa para um período só. Enfim, meus amores, aqui nós vamos estudar a colocação pronominal. Já ouviram falar sobre isso? Não. Já viram lá os pronomes, certo? Sim. Ah, isso eu já vi. Não, Pronomes, passado eu estudei isso aí. pronto. A gente tem os pronomes do caso reto, que No caso marcam as oblíquo. pessoas de fala, as pessoas do discurso. E nós temos os pronomes do caso oblíquo, e chamados átomos também. Para cada pronome do pessoal do caso reto, eu tenho um conjunto de pronomes pessoais do caso oblíquo que vão poder ser usados na colocação pronominal. Aí a gente vai lembrar que esses pronomes, quando eles são chamados de átomos, é porque eles sozinhos, eles não têm um sentido. Eles não têm uma carga semântica própria. Eles precisam se apoiar em outras palavras. Para ser mais preciso em relação ao verbo, eles precisam se apoiar em verbos para ganhar sua carga semântica, para poder ganhar um sentido. Então, aqui em colocação pronominal, ó, os pronomes oblíquos, átomos. Quando eu chamo de pronomes oblíquos, átomos, são aqueles que não têm um sentido completo sozinho, são de pronúncia fraca. Eles precisam se apoiar em um outro verbo para ganhar seu sentido. São eles, o me, aqui ó, que a gente fala mi, né? Mi, ti, si. Aqui o e a, eles são pronomes, tá? Pronomes oblíquos, eles não são artigos, não são preposições, eles são Uma pronomes. internet boa. O li, os e as, que é o mesmo desse daqui, ó. Só que no plural, aqui eu tenho ele no singular, aqui plural. O li no singular, o lis no plural. É nus e vus, tá? Aqui é o nus e o vus. Não Eu é só não sei quanto é que usa esse. Eu sempre penso que é o nós, no caso. o nós é quando a gente, ó, o nós. Atenção aqui, ó, para você não esquecer. O nós, ele é pronome do caso reto. É a primeira pessoa do plural. Nesse caso aqui, ó, o nus, eu tenho ele como pronome do caso oblíquo. Ele vai ser usado, ele nunca será usado sozinho. O nós, lá nos pronomes do caso reto, o nós, ele sempre vai ser sujeito. Ele sempre comanda a oração. Nesse caso do oblíquo, ele nunca será um sujeito, ele será um complemento.
Conte-me-nos a verdade. É diferente de nós, certo? Dani, atenção aqui para mim, ó. Tudo bem, Nicolas? Sim, sim. Então, aqui, ó. Como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Esse apoiar-se em alguma palavra próxima será um verbo. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições distintas na frase. E aqui a gente vai adentrar a colocação pronominal. Essas 3 posições que ele vai precisar se colocar dentro da oração para ganhar sua carga semântica pode ser antes, no meio ou depois de um verbo. Essa posição determinada é que vai dar nome a essa colocação pronominal. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês quais são elas. Dani, tu ainda quer? Te manda foto, tu quer? O quê? Ei, Dani, tu quer? Foto de Quer? quê? Isso aqui? Eu te mando hoje. Não tô vendo, não. De física, tu tá vendo não, tá certo. Tá merda. Pra mim tá travada a tua foto. Aqui, Quer? ó. Te mandar foto hoje. Tá aqui, ó. Dependendo da posição de colocação desse pronome, ela vai ganhar sua classificação. Antes do verbo, se esse pronome for colocado antes do verbo, o nome é próclise. Próclise. Dizemos que o nome está proclítico. Olha aí a sílaba tônica, ó. Proclítico. Deixa eu olhar aqui o que tem escrito. Entendi nada. E eu piorou. O que está escrito aqui no chat? Cadê tia Andra para eu dar pensar ela? Aqui, ó. Dá bem. Antes do verbo, se eu tenho a colocação pronominal antes do verbo, eu tenho próclise. Dizemos que o pronome está proclítico. Olha como é a colocação aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Não me abandone, não me carregue. A colocação do pronome átono aqui, ó. Pronome oblíquo átono, colocado antes do verbo. Ele vai se apoiar na tonicidade da palavra mais próxima. Nesse caso, a palavra mais próxima é um verbo. Me, pronome pessoal. Do caso oblíquo, ele é um pronome átono. Átono quer dizer que ele não tem uma tonicidade próxima, ele precisa se apoiar em uma outra palavra. E essa outra palavra que ele vai se apoiar é um verbo. Antes da palavra é chamado de próclise. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim ou não, Dani? Sim. Aqui, ó. Enquanto a gente estiver falando somente da posição em que eu vou fazer a colocação pronominal, tá tudo ok. A questão vai ser quando a gente for usar as regras de colocação pronominal. Aqui eu estou determinando apenas como será a classificação diante da posição de colocação. Depois a gente vai ter as regras, e aí é que o bicho pega um pouquinho, tá? Então, ó, antes do verbo é chamado de próclise. Quando ele vem no meio do verbo, mesóclise. Mesóclise. Próclise, pré, antes, tá? Próclise, bota como se fosse um pré, vem antes, previamente. Mesóclise, meio. Dizemos que o pronome está mesoclítico, quando ele aparece no meio do verbo. Olha isso daí. Complicado esse uso, ó. Meu nome, dir-lhe-eis a seu tempo. Meu nome, dir-lhe-eis a seu tempo. Isso quer dizer que eu ainda vou dizer no futuro, tá? Essa colocação aqui do verbo. Primeiro, próclise vem antes.
No meio, mesóclise. Aí a gente vai vir lá para ênclise. Ênclise no final. Após o verbo, chama-se ênclise. Dizemos que o pronome está enclítico quando ele está no meio do verbo. Olha o exemplo aqui, ó. Aliás, no final. Suporta-se com paciência a dor do próximo. Suporta-se, olha aqui, ó, o pronome se, logo após o verbo. Nesse caso aqui, ó, próclise, o pronome está antes do verbo. Mesóclise, o pronome está no meio, ó, no meio do verbo. E ênclise está no final. Esse daqui é o que a gente mais usa. Deixa eu olhar aqui esse chat que tá bombando. Ah, tia Angra é tua mãe. Eu acho que no primeiro tem assim, ó. Cadê a tia Angra para eu dar bênção a ela? Pedir, tá? Pedir a bênção. A pessoa diz assim, ó. Eu te abençoo. Pra dar, né? Deus te abençoe. Quando você vai, é você quem pede. Eita, Nicolas, Nicolas, ó. E aí onde tem very on, tu pode escolher só uma pessoa para falar só com ela, que vai pro privado, tá? Tu clica em cima desse nomezinho aí, que aí ele aparece lá para tu poder escrever só para uma pessoa. Tudo bem? Tudo bem, meus amores, até aqui? Sim. Nicolas? Sim. Aqui, nós não temos problemas. Bom dia, Lenara. Aqui, nós não temos problemas em fazer a colocação pronominal, em determinar a posição dessa colocação pronominal e classificar. Na próclise, eu sei que esse pronome vem antes do verbo. Na mesóclise, eu sei que esse pronome vem no meio do verbo. E na ênclise, o pronome vem logo após ao verbo. Até aqui, não tem problema. As questões serão agora em relação às regras de colocação desses pronomes junto aos verbos. Então, vamos aqui. Algumas orientações acerca da colocação pronominal. Em relação à próclise, a primeira orientação que a gente tem quando a gente for fazer o uso da próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja palavra em sentido negativo. A próclise, ou seja, a colocação do pronome sendo utilizada antes do verbo, vai acontecer geralmente. Oi. Eu quero pedir que você faça uma coisa nos seus slides. Coloque, tipo, algumas questões pra gente responder, entendeu? Nos slides? É. Tá. Posso colocar. Quando a gente terminar as explicações desse aqui, eu coloco as questões. Tá bom? Tá. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja palavra de sentido negativo, ou seja, pronomes interrogativos, negativos, advérbios de negação. Quais são os advérbios de negação? O quê? Quais são os advérbios de negação? Vou até anotar aqui, Dani, que você pediu. Verbo de quê? De negação? Advérbios de negação. Não. Ah. Não, Não que mais? dá. Não dá. Jamais. Não. Ó o galo. O não, ele é. O que, Dani? O não. É não. Na verdade, é não, tá? Só que aí no uso, a gente fala não. Não. Negativo. É o mesmo sentido, só que é uma forma informal, tá? É um jeito informal de se dizer o não. Certo? Eu tô doidinho pra me vender um galo pra Dani. Eu não aguento mais, não.
Vamos dar um jeito nesse galo, do seu jeito. Que aqui já tem 3 pintos, se eu não me engano, né? 3. Olha, ó. Tudo que eu preciso fazer, eu vou Mais uma anotando aqui, galinha. ó. Aí depois eu vou só riscando para ver se Aí você daqui a pouco, não. daqui, Vamos lá. daqui a pouco perde, ó. Não sabe. Então, aqui, ó. A próclise, ou seja, o uso do pronome antes do verbo, pode acontecer em palavras antes, tá? De palavras de sentido negativo. Não, nada, nunca e ninguém. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Nunca, tá vendo aqui a palavra de sentido negativo? Nunca me convidam para as festas. Tia, Verbo, ou Helena, esse me tá certo. não entendi. Esse me aí no meio da frase tá certo. Tá correto. Eu não posso iniciar, Ah, entendi. certo? Eu não vou iniciar. É igual aquela história do amo-te. Quando eu falo te amo, aí eu estou errando. Porque eu estou iniciando essa frase com esse pronome. Mas o certo seria amo-te. Nesse caso aqui, Lenara, eu tenho uso da palavra no sentido negativo. Eu tenho uso da palavra no sentido negativo, que é esse nunca aqui, ó. Logo após ele, eu posso fazer uso do pronome. E esse pronome vai ser chamado de próclise porque ele está vindo, ó, antes do verbo. Tudo bem? Sim. Pronto. Mas primeiro não vem o ti, depois não é o mi, não. Nessa oração aqui não tem o ti. Nessa oração, ó, a primeira regra. A gente está vendo agora as regras de uso, as orientações de uso da próclise. Ele está dizendo, Nicolas, que eu tenho uso de uma palavra no sentido negativo. Logo após essa palavra, eu posso utilizar o pronome, contando que ele venha antes do verbo. Por isso que ele vai ser chamado de próclise. Tá? Nunca me convidam para as festas. Essa aqui é a primeira regrinha de uso. Bora aqui. Conjunção subordinativa. Vocês lembram? Conjunção subordinativa. Olha aqui, ó. Conjunção. Subordinado. Quando? Quando o quê? Quando é uma conjunção subordinativa. Após ela, eu faço uso do pronome o ti, ó. Quando te encarei de frente, não vi o meu rosto. Colocação pronominal chamada de próclise, porque ela está antes do verbo. Ela vai poder ser utilizada logo após uma conjunção subordinativa. No primeiro exemplo, ela pode ser usada logo após uma palavra de sentido negativo. Aqui é uma conjunção subordinativa. Exemplo de frase, vocês lembram que a gente já estudou coordenadas e subordinadas, né? Quando é que eu tenho uma oração subordinada? Quando a primeira depende da segunda. Ou Quando a segunda depende sintaticamente da primeira. E eu tenho uso dessa conjunção para ligar uma oração coordenada a uma subordinada. Confere? Nesse caso aqui, o quando é uma conjunção subordinativa. Então, logo após a conjunção subordinativa, eu faço uso do pronome colocado antes do verbo. Diga. o tia, e ele tá sendo usado como ligação ou não? Não é ligação, é colocação pronominal. Aqui eu tenho um período completo, ó. Quando te encarei de frente a frente, não vi o meu rosto. Eu tenho um período composto, sim. Quando te encarei de frente a frente, não vi o meu rosto. Eu tenho oração coordenada ou subordinada, Dani? Tá certo.
E calo da porra. Aqui nessa oração, ela é uma oração subordinada ou ela é uma oração coordenada? Ah, tá. Acho que... Coordenado, não. Por que, Lenara? Eu acho que é subordinada. Olha aqui, minha Eu gente. também acho. Conjunção subordinativa. Quando... Vocês estão vendo como é que funciona? Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma conjunção subordinativa. Aí eu pergunto a vocês, aqui eu tenho uma oração coordenada ou subordinada? Coordenada. Por que se eu tenho uma conjunção subordinativa bem aqui no início da oração? Vai ser coordenada, é O que, diferente. Nara? Tia, mas... Diz, Florzinha. Não entendi. Olha, Nara, não guarda dúvida, tá? Não alimenta a dúvida para ela não crescer aí dentro. Ela tem que sair aí de dentro. Atenção aqui para mim, ó. Se eu tenho a presença da conjunção subordinativa, eu amadureci quando sofri. Eu amadureci quando eu sofri. Se eu tivesse só a oração eu amadureci, só ela seria coordenada, certo? Porque ela seria uma oração independente. Mas se eu tenho esse quando, o quando, ele é uma conjunção subordinativa. Então, eu já tenho uma oração subordinada. Porque ela está sintaticamente dependendo da primeira oração. Esse quando, toda vez que eu tiver a presença desse quando, aí eu vou poder usar, logo aqui no início, ó. Quando te conheci, é uma conjunção subordinativa. Logo após dela, eu posso fazer uso do pronome. O pronome vai ser usado antes do verbo. Se ele é chamado, se ele está sendo usado antes do pronome, qual é a classificação dele? É próclise, é ênclise ou é mesóclise? Pro. É o que, Daniele? Acho que é pro. O que você acha, Lenara? Como é o nome? Tenho. Próclise, mesóclise ou ênclise? O que, tia? Tia, explica bem de novo esse negócio de implicit. Bora lá. Lenara, colocação pronominal está diretamente ligada à posição do pronome em relação ao verbo. Deixa eu voltar aqui o slide para eu poder te mostrar. Você entrou um pouquinho depois. É melhor mostrar. Tá aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Aqui, Lenara, ó. A colocação pronominal, que é o que a gente está vendo agora, ela vai se posicionar, se classificar de acordo com a posição do pronome em relação ao verbo. Quais são esses pronomes? É qualquer pronome? Não, são os pronomes do caso oblíquo. A gente tem os pronomes do caso reto, que são as pessoas da fala, né, que marcam as pessoas da fala. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes do caso reto. Para cada um desse pronome do caso reto, eu tenho um grupo de pronomes do caso oblíquo. Esses oblíquos átonos, que são aqueles que não têm uma tonicidade própria, eles precisam se apoiar em uma outra palavra para ganhar a sua carga semântica, para ganhar o seu sentido. Até aqui tudo bem, Lenara? Sim. Pronto. Quando ele diz que esses pronomes oblíquos, átomos, precisam se apoiar em uma outra palavra, essa outra palavra é um verbo. Ele vai se apoiar num verbo para ganhar o seu sentido. Ele se junta, tá? É como se fosse... Não vou entrar nessa questão porque falar de biologia aqui pode ser que eu erre. Mas ele precisa se juntar a outra palavra para ganhar sua carga semântica. Nesse caso, a outra palavra é um verbo. E aí, a classificação em relação
Essa colocação pronominal, ela vai acontecer de acordo com a posição onde esse pronome é colocado, onde esse pronome é usado. Se eu coloco esse pronome antes do verbo, é chamado de próclise. O pronome está colocado antes do verbo, chamado de próclise. Quando essa colocação pronominal acontece no meio do verbo, bem no meio do verbo, é chamado de mesóclise, ó, meio mesóclise. Quando essa colocação pronominal, quando o uso desse pronome vai ser feito após o verbo, vai ser chamado de ênclise. Antes, próclise, meio, mesóclise, final, fim, ênclise. Tudo bem, Lenara? Sim. Pronto. Ficou claro, né? Aí aqui, ó. BFE, diabo que fica toda hora sorrindo. Essa mulher é normal, não. Aqui. Atenção. Ó, depois, tá? Depois. O meu menino tá sorrindo toda hora, mas eu não. Aqui eu tenho os exemplos, Lenara, de colocação, ó. Antes do verbo. Tá aqui, ó. Abandone é o verbo. Se eu disser só assim, ó, de acordo com a colocação pronominal, com a posição em que cada pronome foi usado, classifique as orações, ou classifique a colocação pronominal. Aqui, ó, verbo, pronome. O pronome está colocado antes do verbo. Qual é a classificação? Quando o pronome está antes do verbo. É o primeiro que a senhora explicou. Claro. Ó, eu sei que vocês não estão querendo pronunciar pelo medo de errar a sílaba tônica. Próclise. Aqui, ó. Onde é que tá o acento? No pró. No ó. Próclise, ó. Próclise. Não, tá bom, não. Preciso falar alto, não. Próclise. É assim. Então, aqui, se eu tenho o pronome colocado antes do verbo, eu tenho próclise. Aí eu venho para cá, ó, para esse exemplozinho aqui, ó. Meu nome, dir-lhe-eis ao seu tempo. Verbo, final do verbo, colocação pronominal no meio do verbo. Qual é o nome da classificação? Mesóclise. Onde é que está a sílaba tônica? Onde é que está o acento? Só. No zó, só. No SO, no O, no primeiro O. Então eu vou falar assim, ó. Mesóclise. Como é que se fala, Nicolas? Mesóclise. 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 Certo? Mesóclise. Aí eu venho para cá, ó. Terceiro exemplo. Tem aqui, ó. Verbo. Olha o verbo aqui, ó. E aqui está o meu pronome. Quando o pronome for colocado após o verbo, qual é o nome da classificação? Ênclise. Ênclise. Tudo bem, meus amores? Até aqui. Tudo bem. Lenara. Gente, o que é ênclise? Ênclise é a colocação pronominal após o... Não. É esse nomezinho aqui, ó. Dizemos que o pronome está em... Enclítico. O que é isso? É a posição que ele se encontra, ó. Para cada um deles, para cada uma das classificações, ó. Se o pronome está colocado antes do verbo, o nome do processo é próclise. Aí a gente vai dizer assim, ó, dizemos que o pronome está proclítico, ou seja, ele está antes do verbo. A mesma coisa acontece aqui, ó, mesóclise. Quando eu vejo que tem esse processo de mesóclise, ou seja, onde o meu pronome vai estar colocado no meio do verbo, o nome desse processo vai dizer que o pronome está mesoclítico. E a mesma coisa vai ser esse daqui.
Quando eu olho para o pronome e sei que o pronome está após o verbo, dizemos que o pronome está enclítico. É a posição que ele está colocado. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Aqui é a parte simples, como eu estava explicando para vocês. Aqui é a parte simples que eu só faço olhar para a colocação pronominal e já consigo classificar. Agora, a gente vai para as regras, as orientações de uso. Como é que eu coloco? Justamente aí que a gente vai lembrar daquela famosa colocação de te amo ou amo-te. Só que a gente tem vários processos para determinar isso. Tá certo? E tia, Ou, tá certo assim, ó. Eu queria Eu, saber. de Helena, pode ir. tá certo, eu falo assim, eu o amava. eu o amava. Aí você tem só que saber qual é o objeto. Deixa eu te explicar uma coisa, Lenara. Nos pronomes do caso reto, quais são eles? Quais são os pronomes do caso reto? Vocês lembram? Não, o caso reto, né? Caso reto. Acho. Ele, quem? Do caso reto, Lenara, para todos vocês, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Joelas. Esses pronomes só podem ter a função de sujeito na oração. Eles sempre vão assumir a função de sujeito. O ó, eu o amava, esse ózinho já é um pronome do caso oblíquo e ele vai ser um complemento. Está correto. Não está errado o uso. Só que ele não tem função de sujeito, ele tem função de complemento. Aí você só vai perguntar assim, amava a quem? Esse ó quer dizer que tem um complemento depois do verbo amar. É como se você dissesse assim, ó, eu amava ele, eu o amava. A referência, o ele, vai estar errado quando eu falo assim, eu amava ele. Porque esse ele não pode ser usado como complemento, ele sempre vai ser sujeito, o ele. Quando você coloca eu o amava, você está usando corretamente o pronome do caso oblíquo. Certo? Certo. Tirei a sua dúvida, Lenara? Sim. Mas a pessoa está aqui se acabando no chat. Só vai para tu agora, chama tu. Vai falar, mas meu Deus, o que é com a mãe da Dani? Dá benção aí, Ed. Amor. Aposto. Quer dizer que eu não posso dar benção à mãe da Dani, não. Pode vir agora. Em relação ao nosso conteúdo, tudo bem até aqui, meus amores? Tudo ótimo. Lenara, Sim. Nicolas. Pronto. Aqui a gente falou sobre a posição em relação ao uso do pronome, a posição em relação ao verbo. Aí aqui a gente vai começar as orientações de uso. Próclise. Eu já sei que a próclise, o pronome vai vir antes do verbo. Como é que eu vou utilizar esse pronome? Aqui, ó. Palavra de sentido negativo. Não, nada, nunca, ninguém, jamais. Coloquei essa palavra de sentido negativo. O meu pronome vai ter que vir colocado logo antes do verbo. Nunca me convidam para as festas. Nunca me convidam para as festas. Está aqui o pronome. Ó, aqui é o pronome me. Aqui é a palavra de sentido negativo. O pronome fica entre essa palavra de sentido negativo e o verbo. Nunca me convidam para as festas. Tudo bem aqui? Primeira orientação de uso. Sim. E tia, e não pode usar, tipo assim, no final, não. Tipo assim, ó. Ao invés do me, eu posso colocar eu, por exemplo. Nunca eu convidam para a festa. Ficaria estranho. Não, mas tipo em outras palavras. Ó, esse eu, nesse caso, que eu acabei de falar para você, ó. O eu, ele só pode ser sujeito. Entendi. Ele tem que ser sujeito. O uso do pronome do caso reto, ele funciona como sujeito da oração.
Então, ele não tem como eu colocar isso daqui, ó. Eu nunca me convidam para as festas. O me, ele vem como um complemento. Nunca convidam a mim. Que esse a mim é complemento do convidar. Certo? Sim. Pronto. Então, aqui, ó. Eu tenho uma palavra de sentido negativo. O pronome do caso oblíquo, que será um objeto, ele vai ficar entre essa palavra de sentido negativo e o verbo. Nunca me convidam para as festas. Primeira colocação. A segunda. Deixa eu apagar aqui. Conjunção subordinativa. Entre a conjunção e o verbo. Quando te encarei de frente a frente, não vi o meu rosto. Conjunção subordinativa. Entre a conjunção subordinativa e o verbo, eu tenho o uso do pronome. No modo de próclise, tá? Onde o pronome vai vir antecipando o verbo. Ou no uso do advérbio. Assim se resolvem os problemas. Assim é de modo. É assim que se resolve. É dessa maneira que se resolve. A maneira de, a modo de. Caso haja pausa, aqui eu quero a atenção de vocês, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, e essa pausa será marcada por uma vírgula, acontecerá a ênclise. Nós estamos falando de próclise. Não estamos? Qual é a diferença de próclise para ênclise? Ó, não se cansem com esse assunto, porque ele é bem importantezinho. Eu estava lembrando aqui, quando eu estava organizando essa aula, que eu encontro várias questões de concurso direcionadas para essa colocação pronominal. E a gente erra por bobagem. Nós estamos falando aqui de próclise. Quando eu falo de próclise, qual é a posição de colocação do pronome? É antes ou é depois? Do verbo. Antes. Próclise, ele é antes, é pré. Aí preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Nesse caso, se eu tiver esse advérbio, que é o caso aqui, ó, assim. Se eu tiver esse advérbio e logo em seguida vier uma pausa marcada por vírgula, eu não vou poder colocar assim, ó. Assim, vírgula. Se resolvem os problemas. Se eu fizer uso dessa colocação, nessa posição em próclise, vai estar errada. Após a vírgula, essa mudança que ocorre, ó, não será mais próclise, será ênclise. A ênclise é justamente quando ele vier depois. É a mesma coisa quando a gente fala o te amo. O te amo, ele não vai ser usado em próclise, ele tem que ser usado em ênclise. Porque ele não vai poder iniciar. Dani, Nicolas, Lenara, eu peço assim encarecidamente a atenção de vocês em relação a isso. Em relação a essa colocação pronominal. A nossa aula tá chegando aqui no finzinho. Vai acabar. Tá. E eu vou colocar no nosso grupo as páginas que eu quero que vocês deem uma lida, para a gente continuar isso daqui. É pouco provável que a gente coloque outro assunto em relação a isso daqui, porque eu tenho muito medo que vocês não entendam. Diga. Eu saí do grupo por conta que eu mudei de celular, então você poderia, por gentileza, me colocar novamente? Fale comigo no privado que eu coloco você lá, tá? Ó, sua prova, você manda a prova direto para mim, tá? Tá bom. Que aí eu já passei para ela aqui em casa. Celularzinho novo, bom demais. Pois é, me dá o velho. Só eu com o celularzinho reggae